Gostaria de, desde já, agradecer ao Marco Aurélio Neves, professor Fernando Múrcia, por aceitarem o nosso convite de participar desse pequeno bate-papo nesta noite a respeito de um tema tão relevante e tão importante, né? O professor Múrcia, em especial, recentemente terminou lá na FEA USP o seu processo de livre docência, que, aliás, professor Múrcia, temos mais de 30 segundos que nos conhecemos, podemos quebrar o protocolo. Só espero que não fique gravado aí. Até hoje eu não sei se o professor livre docente é um docente livre ou é um livre docente, né? Depois o Múrcia vai poder explicar como é essa experiência. E nesse processo, o professor Múrcia, então, construiu esse material chamado Disclosure Corporativo e as Informações ESG, na perspectiva do mercado de capitais. E a gente, então, tem a oportunidade, nesta noite, onde a gente faz o lançamento desse livro, de ouvirmos um pouco essa experiência da pesquisa do professor Múrcia, e acompanhado aqui do Marco, que também é um grande expert no assunto. E também estamos numa noite de lançamentos, o professor Múrcia certamente vai dar um autógrafo para a gente ao final. Podemos esperar por isso. Ok, então não percam, tá? E a gente também quer falar um pouquinho, né? O Múrcia vai tocar nesse aspecto, que nessa questão de estarmos antenados aí com o mercado, a gente também está lançando uma pós-graduação, tanto um curso de pós-graduação como um curso de extensão nesse tema de ESG, que são coordenados pelo professor Flávio Riberi, dos nossos coordenadores de curso aqui da FPCAF. Obrigado, Flávio. Teremos a primeira turma agora começando em agosto, então para nós é muito importante também que a parte, como de projetos, a parte educacional da FPCAF esteja alinhada com esses temas relevantes. Então, para não perdermos tempo, gostaria de convidar, então, por favor, Marco Aurélio Neves, da Grant Thornton, professor Fernando Múrcia, a tomarem seus lugares aqui e nos brindar com essa pequena conversa. Bom trabalho a vocês. Uma salva de palmas para os nossos convidados, né? Obrigado a vocês todos pela presença. Eu estava brincando que muitos amigos aqui e agradecer primeiro ao Marco pela estar aqui presente. É uma pessoa que... Uma coisa que a gente aprende lá na Livre Docência na USP é quando você vai apresentar um trabalho, você monta a banca. Você escolhe seus amigos para a banca, porque o cara vai pegar leve, não vai bater, então não vai te reprovar. Então, para ser debatedor, chamei o Marco, que é um amigo pessoal, além de profissional que é referência para a gente. A Grant Thornton é uma empresa parceira nossa. Então, queria agradecer também ao time da FPCAF, que ajudou a organizar esse evento. Graziele, a Raíssa, que deve estar ali fora fazendo alguma coisa, está ali. Ao Márcio pelo apoio, o Mário Controladoria, o pessoal do TI e todo o pessoal da organização. A gente sabe que montar um evento é fácil chegar aqui, né? A gente falar, conversar, discutir, mas montar toda essa estrutura dá trabalho. Então, obrigado pelo apoio e agradecer a cada um de vocês, porque estava brincando, né? Assim, todo mundo está muito na correria, cheio de coisas para fazer, e tirar um tempo para vir aqui para a gente é muito valioso, para a nossa instituição. A FPCAF, a gente sempre esteve envolvido nesse tema na FPCAF e na USP, que é a questão da divulgação, que a gente vai falar muito de divulgação aqui, disclosure, e agora também de ESG. E então, como o Márcio falou, temos os cursos, a gente está no CBPS, que é o órgão que está emitindo as normas nesse momento. Pela FPCAF, estou eu e o Eduardo Flores representando o CBPS. A gente está com audiências públicas do CBPS 1 e 2, que é o S1 e o S2, das normas que a gente vai tratar aqui. Estamos também no CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, a gente tem se envolvido há muito tempo, começando lá atrás,
na questão da normatização desses temas, de ajudar essa agenda, de trazer informação de qualidade para o mercado de capitais, que é o foco aqui nosso hoje da pesquisa. A gente teve a primeira leva com as normas IFRS, CPCs, 11638, adoção inicial, e agora a gente tem esse novo contexto aí que está chegando, que a gente vai discutir aqui um pouco. Não vou fazer nada muito longo, a ideia é mais ouvir, discutir também, o Marco preparar perguntas para todo mundo conversar. Deixa eu pegar o passador. Acabei. Não também vou falar muito dos resultados da pesquisa empírica, porque, assim, tem um artigo, depois para quem é mais acadêmico, isso vai gerar um artigo, eu acabei traduzindo para o inglês para mandar para o periódico, mas para divulgar, esse é público, está no SSRN, tem o livro que tem um pouco da pesquisa, tem alguns outros artigos, releases, coisas de mídia que a gente foi soltando. A ideia realmente é divulgar esse material, porque está num contexto, a gente está um pouco num contexto de aprendizado dessas novas normas que estão chegando agora. Então, eu não vou aburrir muito vocês com a pesquisa, fico à disposição qualquer dúvida que vocês tenham. Eu vou focar um pouco mais, talvez seja no... Qual que é um pouco do espírito da coisa, que muita gente já conhece, tem muita gente que é especialista aqui, e talvez falar um pouco de desafios e próximos passos, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de norma de SSB, é um pouco diferente quando a gente fala de norma de GRI e outros frameworks de reporte de ESG, é que esse tipo de reporte ele é focado no mercado de capitais. Então, esse é um ponto muito importante porque é uma questão de materialidade, uma questão de informação que é útil para esse usuário. É nesse contexto que é feita a normatização. Por que isso é importante? Porque você tem que divulgar e trazer informação que esse cara toma decisão, para ajudar ele a tomar decisão. E por que isso é importante? A gente vai ver. Porque toda a lógica da norma é de que você tem que divulgar informações sobre os riscos que teriam o condão de afetar o valor da empresa. Então, não é divulgar informações da ESG que você está plantando árvore. Impacta preço? Para impactar preço, tem que impactar duas coisas. Ou você impacta o fluxo de caixa da empresa ou a taxa de desconto. Como é que você impacta o fluxo de caixa? Você está numa atividade, você tem riscos da ESG, que isso aí começam a trazer estabilidade para o seu negócio, você tem que mudar a linha, você tem que sair daquele segmento, você pode perder fluxo de caixa. A taxa é risco. Se o mercado enxerga que a sua atividade, a sua empresa, você tem riscos ESG embutidos, vai precificar isso. Isso não é muito achismo, isso é fato. A gente vai discutir se o relatório está cumprindo esse papel hoje ou não, mas o fato é, a questão se o ESG impacta preço é uma discussão meio... não faz tanto sentido mais, porque a gente tem evidência empírica disso nas três esferas. Se tem uma empresa, ela tem riscos de governança. Pensar numa estatal, por exemplo. Risco de interferência, risco de fraude, risco de partes relacionadas, expropriação, abuso de poder de controle. Essa empresa, quando você compara, e é difícil às vezes, com o par dela, o que acontece? Ela negocia com desconto. Tem um desconto de governança. A Petrobras, até um tempo atrás, ela estava negociando em múltiplos abaixo da empresa ou iguais da empresa petroleira da Rússia. Hoje em dia, a Petrobras negocia com desconto frente a empresas totalmente privadas. Um desses motivos é risco de governança. A gente está vendo isso, é tranquilo. Questão socioambiental, ambiental. Não é o caso da Vale, outra empresa que tem algum tipo de derramamento, algum tipo de risco, sensibilidade ao meio ambiente. Ou social. Vários casos de empresas que tiveram problemas sociais com seus colaboradores, teve um supermercado, teve uma morte, um funcionário ali dentro, tem a questão do trabalho escravo, tem várias questões sociais que fazem preço. Então, a questão é, o ESG, se ele faz preço ou não, vamos ter uma discussão aqui se a gente consegue mensurar bem isso, se a gente consegue reportar isso. Mas, fato isso não está desconectado, tá? Dentro de uma lógica de riscos do fluxo de caixa da empresa. Então, a primeira coisa que vocês já sabem, aqui eu brinco, a gente está falando para convertido, não precisa, mas tem muito ceticismo em relação ao ESG. Faz sentido ter ceticismo? Sim. A gente vai discutir. Os relatórios hoje são pés de marketing.
Eles não refletem o ESG verdadeiro. Só que não tem que confundir uma coisa com a outra. O fato do relatório não ser utilizado, ser uma peça de marketing, não quer dizer, ele não está atendendo a necessidade informacional desse usuário aqui, só que não quer dizer que o ESG não faça preço. Na verdade, algumas empresas não têm impacto em preço, mas a questão é ESG verdadeiro? Se não for, nem deveria impactar preço. Se o ESG é fake, o mercado não é bobo. Então, tem uma questão que a gente vai discutir de reporte, tem uma questão que a gente vai discutir, tá? de informação. Mas acho que o ponto principal que eu queria comentar aqui, dentro da lógica do ISSB, dentro dessa lógica dessas novas normas, é uma lógica de risco. Você tem riscos relacionados a esses fatores, só que você pode ter também oportunidades. E a empresa vai ter que divulgar esses riscos e oportunidades para ajudar esse usuário a tomar decisão econômica. Tá? É uma demanda, como vocês sabem, que veio de padronização, que a gente vai comentar mais para frente, mas que vem da necessidade de você ter um regime informacional melhor. Qual que é um dos principais desafios? Greenwashing. Ou greenwashing, que eles falam. Que é o que a gente vê em muitas empresas. O que é? Você se vende como ESG, um label. Só que o mercado... Entendeu? Assim, eu sou socialmente responsável, tal. Daí você olha... Eu trato meu clima no mercado de trabalho é ótimo, tal. A profissão trabalhista da empresa. Meu produto é ótimo, vai lá reclamar aqui. Eu planto um monte de árvore, ou passivo ambiental. Minha governança botou um novo mercado. Tem fraude. Então, existe uma tentativa das empresas, de algumas empresas, que não são legítimas ESG, de surfar onda. Esse é um risco do movimento, entre aspas. Por quê? Ele tira credibilidade. Até os próprios céticos passam a questionar. Porque vem aquela onda, vem ESG, ninguém adota, faz de conta, e a gente perde a oportunidade de evoluir. Então, um dos principais riscos a gente sabe que é o ESG. E aí, por outro lado, não é que o usuário, o analista, não queira essas informações. Mas ele quer informação de qualidade. A verdadeira, a útil, a linkada com o modelo de negócio, a linkada com o financeiro. Ele quer ver os riscos, ele quer ver o passivo. E a gente olha os relatórios de ESG hoje, muitos... Então, é feito por uma área de relação com investidores, área de marketing, não conversa com o financeiro, não dialoga com o modelo de negócio. É uma peça mais publicitária, muitas vezes. Então, você tem, de um lado, um usuário que começa a incorporar essas coisas mais e mais. Governança no Brasil não precisa mais falar. Tem uma questão verde e forte que a gente está vendo, não é uma questão brasileira, está vindo ao redor do mundo, teve um crescimento, teve a agenda do Dubai, da Europa já estava, a própria China, por questão de qualidade de vida, tem o movimento E, o G é dado. Eu penso o seguinte, se não tiver G, vai embora. Se a empresa não tem governança, aí afunda. Vem o E, o social, eu acho que a gente está um pouco mais devagar no social. Mas ele deve vir também. Tem que tomar um pouco de cuidado para também não ficar só criando regras que são fakes, mas ele tende a vir. Então, tem necessidade de informação. Principalmente por quem? Não é o trader de curto prazo, é o fundo de pensão. Ele tem que alocar recursos para 10, 15 anos, ele está preocupado com o quê? A empresa vai estar em continuidade. Sustentabilidade, o que é? Continuar. Você está fluxo de caixa, você está em pé. Então, ele está preocupado com isso. Então, ele quer essa informação. E o que tem hoje não está atendendo. Tá? E aí é coisas que a gente sabe, que é muita gente que nós assim... Escreve um artigo. Relatório ESG conversa com o balanço? Estou conversando. Pelo contrário, a discussão está sendo feito alguns claims nos relatórios de sustentabilidade. Net zero. Tem passivo? Vai comprar crédito de carbono? Vai linha? Sim. Você está falando? Teve casos de empresas que foram questionadas nos Estados Unidos por isso. Você faz um claim e você net zero até tal data, você está criando um passivo. Obrigação não consultiva, não formalizada, IAS 37, CPC 25. Você cria uma expectativa vaga no usuário que você vai deixar que você vai ser uma empresa limpa, vai ter net zero, etc e tal. Conversão com o business da empresa.
Isso é fundamental. O ESG, ele não tem como ser algo separado. Pega o Fábio, igual o aluno chega em sala de aula atrasado, né? O Fábio é contador da EMAI, tá? Tem como o Fábio lá na EMAI, é uma empresa de energia elétrica, uma empresa de saneamento. Assim, você olha a Sabesp, para não falar EMAI, falar outras empresas aqui. Numa empresa de saneamento, você consegue diferenciar o ESG do core business? Se você consegue diferenciar, essa empresa não é ESG de verdade. Tem que estar enraizado. Ele tem que estar tona de top, tem que estar na meta, tem que estar na estratégia, tem que estar no bônus, tem que estar na matriz de risco. Se não, é para inglês ver. Tá? Essa conexão é importante. E a questão da auditoria, vários auditores aqui. Que é o quê? Como o ESG hoje, as informações são voluntárias, o que acontece? Eu brinco o seguinte, alguém chega numa entrevista e começa a falar mal de si mesmo. Se você não é obrigado a evidenciar, você vai fazer o quê? Teoria dos jogos, evidenciar sua informação boa. Você não tem incentivo econômico para falar mal de você. Você não vai se queimar sozinho. Então, hoje, a informação relatória de sustentabilidade, o que ela é? Declarativa, positiva, só notícia boa, só gráfico, tal. Não tem informação negativa. A empresa está errada? Não, se eu não sou obrigado a divulgar, por que eu vou fazer uma peça que valorize o meu ESG? Isso precisa passar por uma auditoria independente. Hoje já existe mais asseguração limitada. E pela CVM, vai caminhar na adoção full completa do 2026 a asseguração razoável. O que é asseguração razoável? Fazendo uma analogia bem ruim, o limitado seria o ITR e aqui o anual. Todo mundo sabe que o ITR é aquela auditoria meio daquela revisada, né? Aqui, controles internos ineficazes. Como é que você vai soltar o relatório? Você tem que ter conexão? Como é que você vai soltar o relatório de sustentabilidade? Você tem que soltar ele junto com as DFs. Você tem controles internos para garantir captura de informação e auditar, para soltar isso junto com as DFs ou no formulário de referência? Hoje a gente não tem. Passar pelo escrutínio de uma auditoria, só que é só assim que a gente vai garantir credibilidade. Porque o que acontece? Hoje, os usuários questionam muito a qualidade da informação. Por quê? O terceiro independente não validou, você não tem certeza, você não sabe se está apoiado em controles verificados, capturar a verdade do negócio. Então, eu brinco o seguinte, por mais que a gente critique os auditores, não existe relatório ESG útil para tomar decisão do mercado sem auditoria. A gente critica, mas é igual balanço. Se não tiver auditor, o que você acha? Você confia? Se eu conheço o administrador, eu confio, senão o auditor ali. Tá? Estou acabando? É o último. Não, discutir 2, 3 lá, porque era 3. Assim, beleza. Mas você, a gente é contador, advogado, administrador, tem alguns especialistas em SG aqui. Eu não sou um deles. Eu brinco que no máximo o G, que é a parte mais contabilidade ali, mais governança. Por que caiu no colo de contadores? Para botar ordem na casa. E o contador tem um monte de defeitos, né, Mário? Contador da FPCAF. Só que é o seguinte, tem vários defeitos. Só que ele sabe identificar evento, processo, controlativo, atribuir valor, auditar, revisar, produzir relatório, divulgar informações. A função do contador é a de preparar, transformar isso num regime informacional útil e confiável. É por isso que a IFRS Foundation entrou na jogada, já fazia IFRS, trouxe o SFB para baixo para estar os dois juntos, para ter conexão, para a gente ter a mesma governança que a gente tem no financeiro, no ESG. O que significa isso? Governança, entre aspas, contábil aqui. Controles, linha de defesa, auditoria interna, auditando essas coisas, tem que ter área de controles internos, vai ter o auditor externo, matriz de riscos ESG monitorado, identificado, mensurado, cenário.
Saiu agora a lei recente, está para ser aprovada, né, a da canal de denúncias lá, o projeto acho que do senador Davi Alcolumbre, eu acho, o canal de denúncias. Mesma coisa aqui, whistleblowing. Canal de whistleblowing para receber denúncias também relacionadas a esses aspectos. Políticas e práticas. Especialista para avaliar, para revisar. Estrutura de governo societário, passar. Informação preparada pela essa área, vem para a contabilidade, centraliza, sobe, passa pelos comitês, comitê de auditoria, conselho de administração, conselho fiscal. Você começa a dar uma robustez para a coisa. Trazer mais confiabilidade para o processo. Mensurar, trazer valor, comparar. Por isso que é o nosso colo. Desafio grande, oportunidade. Tá? Gigante, eu até, os outros artigos de entrevista, eu meio que assim, eu não tenho meio ruim meio para vender, né? Assim, revolução, quebra de paradigma. O IFRS já foi. Só que a IFRS tinha uma vantagem, a gente meio que conhecia a contabilidade. SG a gente não conhece. Tá aí. Para a empresa aberta e o CRC também para contadores. Tá? Não foi por acaso. Precisava meio que botar ordem na casa. Ordem nisso aí. Voltando àquele primeiro aspecto, para ajudar a produzir informação para os provedores de capital alocar recursos, direcionar recursos na economia. A nossa função é intermediária. Eu brinco assim, a gente pode ter uma pauta de ESG, gostar mais ou menos do tema, mas não é sobre isso. A nossa função aqui, se a gente conseguir trazer informação relevante para o mercado e ajudar os decisores a diferenciar o joio do trigo, quem é SG de verdade e quem não é, a gente vai estar contribuindo muito. É a nossa função, contribuir para a alocação de recursos na economia. Trazer informação de qualidade para o mercado, informação auditada. Com isso eu finalizo e fico à disposição. Boa noite a todos, tudo bem? Bom, primeiro eu queria dizer que meu nome na mesma frase com professor livre docente não combina. Foi uma honra vir aqui, ser convidado por essa casa que eu estudei aqui, eu fiz MBA em FRS aqui. Somos parceiros, como mencionamos, né? Muito nos honra fazer parte desse evento. E, obviamente, esse é um tema ultra relevante para a gente. Está no nosso pilar lá na Grantor, nós somos signatários do Pacto Global já há algum tempo. Nós temos uma área específica de ESG e eu, particularmente, tenho tido mixed feelings com a ESG, né? Porque eu fico sempre preocupado com as companhias e com aquilo que a gente entrega. Eu acho que os gringos falam aquela coisa do walk the talk. Eu tenho que realmente seguir a linha daquilo que eu estou vendendo. Mas eu acho que o divisor de águas aqui do trabalho do professor Fernando Múrcia, e eu fiquei extremamente feliz quando o ISSB emitiu as normas, né, porque ele deu um guidance daquilo que realmente eu particularmente vinha ficando com um pouco de ansiedade. Poxa, é muito bonito o ESG, discurso, relatórios, mas o que é relevante mesmo para o investidor? No final do dia, a gente está tentando, às vezes eu brinco que a gente está tentando ganhar dinheiro de forma mais estruturada e sem destruir o planeta. Essa é uma primeira maneira de entender. Segundo, quando o S1 vem e traz à baila aquilo que é a materialidade, o que é materialidade? É se eu receber uma informação e olhar uma informação numa demonstração financeira, pode ser importante para mim, para que eu tome uma decisão de investir ou não, ou continuar investindo ou não nessa empresa. Isso é material, né? Não sei se é material informar que eu plantei 2 árvores. Eu não estou dando um exemplo fictício, eu não estou fazendo crítica a ninguém, mas será que quando eu falo, poxa, net zero, né, que você mencionou, professor, net zero, ontem mesmo a gente estava conversando, eu mostrei uma publicação aqui, olha, Fernandinho, olha que coisa linda, net zero até 2050, um grupo global,
Abrimos a demonstração financeira, zero. Não tem compromisso divulgado, não tem passivo registrado, não tem impairment. Porque se eu tenho que trocar a minha planta atual, que consome diesel, por uma outra planta, talvez eu tenha que começar a acelerar essa depreciação dessa planta que vai vencer em 2060. Então, eu fiquei muito feliz com esse trabalho do Fernando. Fiquei muito feliz com o S1, principalmente, o S2 também, óbvio, porque a gente tem que... E a nossa profissão, a profissão de contadores, tem uma relevância absurda. Esse tema não é um tema de advogado, esse tema é um tema de contadores. Por isso que o professor Fernando falou, foi colocado no colo dos contadores para que a gente tente organizar a casa. Eu tenho que pensar como um todo. Se eu vou falar que eu vou fazer contratação de um caminho A ou B, eu tenho que já dar essa divulgação, já dar esse reconhecimento, né? Então, eu começo aqui fazendo essa moderação, eu vou às mesas para que vocês façam perguntas, mas eu queria primeiro, nesse item, fazer a primeira pergunta para você, Fernando. O show não é meu, o show é seu. Eu falo para caramba, mas eu vim aqui só para moderar. Quais foram os achados aí na sua pesquisa, quando você fez essa vasta pesquisa de olhar o que está sendo divulgado hoje na B3? A gente tem um pequeno exemplo aqui de uma companhia global. Nós somos extremamente ponderados, né? A gente evita falar nomes e tudo, mas o que foi o achado médio na pesquisa que você fez das divulgações de sustentabilidade nas empresas listadas na B3? Obrigado. Eu acho que, assim, sempre a gente tem que fazer uma limitação, porque como eu analisei só empresas do Ibovespa, então eu peguei 82 empresas, aí só o Ibovespa são as maiores empresas, as mais líquidas, então é sempre... A gente tem que imaginar que tem mais, sei lá, mais 200, pelo menos registrados, mais uns 200, 300 abertas, são pequenas, e tem que pensar também nessa questão dos contadores e outros relatórios que o CFC está vendo. Então, esse diagnóstico que eu tive nessas empresas me preocupou. Só que eu falei assim, essas empresas elas vão adotar. Porque elas têm grandes equipes, grandes times, né? Elas têm um tempo ainda, vai ser desafiador. Agora, quando a gente baixa um pouco para onde isso tem que chegar e vai chegar, me preocupa bastante, porque se nessas empresas a gente identifica, eu acho que é um pouco do que você falou, assim, de maneira geral, a informação hoje ela não é preparada com esse viés. Eu não estou falando que está certo ou errado, mas ela não é. Vocês podem ver empiricamente, muitos de vocês compram ações, ou trabalham em bancos, trabalham em fundos, ou conhecem gente. Quem que para tomar uma decisão de comprar uma ação ou emprestar dinheiro, analisa o relatório ESG. Então, pô, tem muito investidor estrangeiro, gringo, talvez peça, mas essas coisas para as grandes empresas já é mais, mas assim, não é uma informação utilizada. Não é uma informação preparada com esse viés. O que é importante? Essa outra informação deixa de existir? Não. As normas ISSB são compatíveis com outros frameworks, que tem uma outra amplitude de stakeholders. Porque aí, para outro tipo de stakeholder, talvez seja importante você falar das árvores, você falar disso, daquilo, porque você tem a sociedade como um todo, você tem colaboradores, você tem outros, sabe? Você tem uma série de outras informações que podem ser relevantes para as empresas divulgarem. São informações importantes. Só que não é isso que o mercado está querendo e não é isso que esse foco normativo tem. Tá? Foi feita uma escolha. Porque, olha, eu quero atender esse usuário para esse tipo de informação, com esse conceito de materialidade, tá? Tem uma questão de dupla materialidade única também, uma questão que é importante. E isso hoje ele não está sendo atendido. As informações são mais genéricas, como vocês sabem, são muito declarativas, não conversam com os balanços, a auditoria não enfim, feita de uma maneira que dá uma garantia da informação. Você tem muitas empresas mais evoluídas, você tem excelentes exemplos também de coisas que estão sendo feitas, benchmarks na indústria, mas a gente pode falar
a gente listar aqui 15, 20 empresas que são aquelas de sempre, a gente falou, essa aqui e tal, aquelas modelinhos que a gente sabe. Mas o restante ainda é visto como uma coisa, no meu entendimento. Vamos fazer, tem que ter relatório SG, meio que uma meta, tem que ter o nosso também. Está na CVM lá, Pratica Explique, qual a ideia de que vai virar obrigatório. Não segue um fluxo de responsabilidade e governança na empresa, então o relatório que é preparado lá, CFO lê, passa pelo CFO, passa pela diretoria, passa pelo presidente. Informação financeira hoje você tem que passar, pelo menos assinar. Você assina o formulário de referência, assina o CEO ou o CFO ali. Então ele está dando um claim ali, uma declaração, que ele revisou aquela informação, então traz um nível de responsabilidade, uma carga de representação sobre aquilo ali. Isso não acontece. Então, assim, está muito desconectado do que se propõe a ser. É uma crítica da pesquisa? Não, eu nem posso fazer essa crítica porque a norma não estava nem vigente. Minha pesquisa não foi sobre compliance com as normas de ISSB, porque as normas nem existiam, elas têm prazo de validade. Foi muito mais no sentido de diagnóstico do status quo. Quem já acompanhou, muitos de vocês já pesquisaram isso no passado, houve uma evolução. Se pegar 10, 15 anos atrás, houve uma evolução. Assim como houve da governança. Era a terra de ninguém o mercado de capitais, foi evoluindo, tem novo mercado, tem várias coisas boas que estão acontecendo. Tem problemas de governança no Brasil? Muito. Mas é uma coisa que ninguém questiona mais. A empresa ter governança ou não. O ESG, provavelmente daqui 10, 15, 20 anos, vai ser isso. Porque as crianças, as pessoas mais novas já têm essa mentalidade. Estão discutindo isso. Não é questão de que o lucro não é mais importante. Continua, voltando no primeiro slide, continua batendo lucro, continua batendo fluxo de caixa, é valor, é tudo isso. Você tem que privilegiar quem põe o dinheiro em risco. O primeiro acionista tem que ser o investidor. Ele tem mais risco no negócio. Ele pega o dinheiro da aposentadoria dele e abre uma empresa. O banco empresta dinheiro e não sabe se volta. Esses caras, no primeiro momento, como eles estão financiando o empreendimento, eles têm que ser privilegiados em termos, sim, então, assim, a empresa não precisa, tem que olhar só para SG, não pode mais dar lucro, né? Nesse momento, eu acho que, para fim de mercado de capitais, isso é uma discussão, talvez, uma teoria de stakeholder e tal, eu acho que ela é discutível, eu acho que talvez caminhe para isso, mas nesse momento, não é essa a visão. Isso é ruim? Não. Por quê? Porque não é excludente. Volta naquele ponto. É uma coisa meio óbvia. Se eu falar para você, tratar bem o seu colaborador, ter um bom ambiente organizacional, você vai ganhar mais ou menos dinheiro? Sim. No curto prazo, menos. Porque assim, você vai economizar, vai ferrar o cara e beleza. No longo prazo, você primeiro, a produção trabalhista que a gente falou vai aumentar, não vai ficar ninguém, e o cara não vai dar o sangue pela sua empresa. Porque o ambiente é uma porcaria. O cliente é uma coisa. Trata mal o cliente, trata mal o meio ambiente, trata mal a comunidade, explora o minoritário. Tem problemas de... Então, é questão dos advogados, né? Que antes chegam atrasados e tal. Então, respondendo a sua pergunta, Marco, o resultado da pesquisa, ele traz um diagnóstico que, realmente, não tem novidade. Eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. Nós temos que ser realista e ver o que existe hoje. Só que, assim, as oportunidades que isso está trazendo, né, e vai trazer para a profissão, e eu acho que para a melhoria que a gente está falando, de todo esse ambiente, e até, normalmente, para o país, se souber surfar um pouco dessa onda de atração de investimento, porque a gente está vendo, sem segurança, né, brincando com o Fábio que chegou agora, talvez uma declaração de um cara falando assim que insegurança, não vou falar que é estou gravado, não sei, mas não vou falar, vocês vão saber quem que é, uma pessoa muito importante de uma corte que falou que insegurança jurídica é mito, não existe. Aí eu falei, olha, depois voltou atrás e meio que falou que era. Assim, se você não tem um ambiente onde você tem proteção ao direito de investidores, governança, tratamento das relações sociais, ambientais e seguro e mais ou menos confiável, não tem como
ter investimento, crescimento da economia, crescimento do país, PIB, emprego, renda, a gente trazer população para crescer. Então, assim, parece uma coisa, às vezes, que a gente fica pensando que não é tão importante, mas, assim, você ter essa proteção e botar ordem na casa, eu brinco, assim, PIB potencial, sabe? A agenda um pouco de bico-reformas que a gente viu no governo e está vendo. Começou no governo Temer, teve no governo Bolsonaro, está tendo um governo agora do PT também, com a Secretaria de Reformas Econômicas, Reforma Tributária. São pequenas coisas que a gente vai fazendo no regime do país que você vai ajudar o PIB potencial crescimento. Então, o cenário é preocupante, mas eu acho que tem oportunidade. E, assim, eu queria fazer uma outra provocação, que é a seguinte: a grande verdade é que a ESG está empacotada agora desse jeito, mas tem legislações que elas já existem há anos, há décadas, e já era o E, o S e o G. Recentemente, uma grande companhia teve denúncia pelo Ministério Público de trabalho escravo. E a gente sabe que no setor de instituições financeiras, a norma já há algum tempo, de longa data, é proibido conceder crédito a empresas que tenham essa acusação. Então, tangenciando um pouco daquilo que você falou, o S realmente ele vai um pouco mais devagar, mas ele está aí. Ó. Você imagina uma empresa desse tamanho sem acesso ao crédito, né? Sem acesso ao mercado de capitais. E falando do mercado de capitais, eu queria te fazer uma provocação para ver a tua visão. Eu sempre comento com o time lá da Grant Thornton que está envolvido em trabalho de ESG, que está envolvido em qualquer questão de sustentabilidade, e você vê quem trabalha com isso, né, especialmente quem se formou em alguma coisa ambiental, e tudo, faz por ideologia, não faz só por sobrevivência, faz por ideologia. E eu digo o seguinte, olha, isso aí vai acelerar tanto quanto os investidores qualificadíssimos, né? Porque a regra do mercado investidor qualificado é aquele com acima de R$1 milhão. Os qualificadíssimos são poucos no Brasil e a gente sabe quem são. Os grandes bancos acreditarem que eles têm que passar a investir nessas empresas e que o retorno não vai ser da maneira que ele vem hoje, e da maneira que eles concedem o que eles acreditam que deva ser. É uma coisa mais estruturada, por quê? Para a gente continuar ganhando dinheiro sem destruir esse planeta e sem destruir a empresa, sem destruir as pessoas, talvez a velocidade não seja essa. Você acredita nisso também? Acho que acho que sim. A questão da agenda pessoal de cada um, de ideologia, obviamente, você acreditar em alguma coisa é muito mais fácil trabalhar com uma coisa que você acredita que uma coisa... Só que eu acho que a gente tem que ser muito cético no sentido de ter essa visão da realidade, de como a coisa funciona. Sim, a gente ter assim, as pessoas reagem em incentivos econômicos. Então, assim, não dá para você falar assim, olha, o cara vai investir no ESG se ele não entender que aquilo vai dar mais dinheiro. Simples assim. Tem uma parcela que vai abdicar de retorno por troca de investimento por uma questão ideológica. Isso está crescendo e tende a crescer. Mas, assim... A gente meio que viu esse movimento, né? Assim, com a questão do Covid, a questão do petróleo foi importante, aí muita gente abandonando, o BlackRock, mas assim, eu não vejo isso como negativo, eu vejo assim, é uma discussão de timing e você não, qualquer coisa que você apresse, você joga, entendeu, o bebê junto com a água. Então, se você faz uma transição muito rápida, você traz problemas S, você traz inflação. Então, assim, eu não vou usar mais petróleo, banho no petróleo no mundo inteiro. Você vai encarecer custo de todo mundo. Quem vai pagar? O mais pobre paga o quê? Os empregos. Os empregos. Se você estabelece critérios ambientais muito rígidos, o pequeno produtor rural está fora. Só fica grande empresário. Porque você colocou uma regra tão grande ESG ambiental, o cara não consegue atender. Então, assim, é um amadurecimento. Agora, novamente, eu acho que assim,
se você perguntar para qualquer gestor de fundo ou de qualquer pessoa que investe se a questão de governança é importante ou não, vamos dar um exemplo para não planizar, mas a maior empresa do Brasil que é a Petrobras. Tem gente que não investe na Petrobras por questão de governança. Se a empresa é uma máquina de fazer dinheiro. Pré-sal, custo de pré-sal baixíssimo. Tá pagando dividendo, porrando e tal. Por que você não quero ter que saber? Porque tem um risco de governança ali. Então, é óbvio que isso faz preço e está relacionado. A questão e aí vai ter investidores que não vão, porque não é que o cara não vai investir. Você pode ter, por exemplo, um fundo da Noruega, não vou comprar Petrobras porque é uma questão específica. Você pode ter esse cara também. Mas muitos não vão investir na Petrobras porque ele acha que a questão de governança vai comprometer o retorno. Vai aumentar o CAPEX, vai aumentar o endividamento, ela vai te perder foco, vai seguir nos dividendos, vai ganhar menos. A governança impactou o financeiro que eu não quero comprar. Então, novamente, eu acho que vai ser indireto. Eu não consigo entender, assim, eu acho difícil você vender esse discurso. Não, cara, você vai ganhar menos, mas aqui é ESG. Para mim, eu acho que nesse momento que a gente está, não vai funcionar. Eu acho que o discurso você tem uma questão de risco do ESG. Você está precificando isso corretamente? Você está numa visão de trader de curto prazo? Ok, comprou, vendeu, tal. Então, é um institucional de longo prazo? E outra, o que a gente tem visto muito aqui? Não me importa com o ESG até o dia que importa, né? Tem uma questão de governança numa empresa de joias, aí o papel caiu 30%. Petrobras a gente já viu. Teve questão de Vale, 2 já que o papel foi lá para baixo. Teve questão social que a gente está vendo. Vários escândalos, fraude, americanos. Você não se importa com isso até um dia que você se importou, né? Aí você estoca posição. Então, e o banco também. Então, assim, novamente, a questão que eu acho que a dificuldade que a gente tem como é que eu mensuro isso e como é que eu dou informação sobre essas proxys, que é o apoio da contabilidade. Mas, e a ideologia eu acho importante, vai ter o segmento, mas eu acho que a coisa vai vir de maneira indireta. Que é o que você falou, muitos aqui conhecem o professor Nelson, ele falava isso quando ele ajudou a trazer isso para cá 10 anos atrás também. Ele falava, só vai ser relevante quando virar um assunto do CFO. Virou financeiro, agora é relevante. Então, eu não vejo com maus olhos isso. Eu vejo que, assim, não vejo com maus olhos a questão do marketing também. Eu critiquei aqui, falei muito de relatório de SG muito com o marketing, mas sem problema. Se está fazendo, melhor que faça, divulga, que não fazer nada também. Então, o fato da empresa querer ganhar isso, porque tem uma outra questão. Se você também é verdadeiro, você tem que fazer o marketing para se diferenciar de quem é falso. Então, eu não vejo com maus olhos isso de você surfar essa onda, e tem empresas surfando. Captando green bonds, fazendo isso, atrás de investidor institucional. Então, novamente, a ideologia, o ceticismo, mas a gente tomar cuidado com também a gente não achar que o mundo é como deveria ser. Sabe, assim, a gente tem humildade de entender que é o seguinte, olha, se tem 2 produtos iguais para o mercado e um é 20% mais caro, você, na física, você paga 20% a mais porque o outro é SG e o outro não? Então, assim, você de repente paga. E o investidor médio, a pessoa média? Acho que eu não vou nessa linha. Bom, eu falo que a gente está vivendo um momento que talvez o professor Nelson, o professor Lideu viveram na definição do que é ativo e passivo, a gente tem a oportunidade de vivenciar a história com poucos, né? E eu tenho mais 38 perguntas, mas como eu sou um moderador inclusivo, eu sou um moderador inclusivo nos tempos de ESG, eu abro para vocês e vou até vocês. Quem da plateia quer fazer uma pergunta, professor? Por favor. Por favor. Nessas últimas falas, né, você falou muito da questão que não vai ter, talvez, tanta aderência, você vai ganhar menos dinheiro agora, mas a gente vai ganhar mais a longo prazo, né? Mas quando a gente vê, pelo menos lá fora, o debate do ESG, a gente olha o comportamento do valor das empresas, né, que tem aspectos de ESG e não, sempre se diz que elas têm mais valorização, né, tem mais ganho do que as outras. Quando você olha, como você comentou do seu material, olha para o Brasil, isso também é perceptível, as empresas mais referências em aspectos de ESG valem mais e ganham mais que as outras?
Obrigado. Essa pergunta de $1 milhão, né? Hoje, a gente estava numa outra reunião, no CBPS, lá no comitê, e uma pessoa, essa discussão não era nem pauta, entrou, porque uma pessoa lá está pedindo apoio em pesquisa sobre isso. E o ponto da discussão que a gente teve é: não vamos achar uma bola de prata. Tem as pesquisas dos dois lados, lá fora também, que é muito difícil provar essas coisas. E no Brasil é ainda mais difícil, porque a gente tem, eu diria assim, esse problema do regime informacional nosso, que ainda está precisando melhorar, que a gente discutiu. E aí, lembrando que o relatório é a proxy, né, que é igual o balanço é a proxy do econômico financeiro, o relatório é a proxy do SG. Que eu brinco o seguinte: você pode ser excelente SG e não ter relatório, você pode ter um relatório ótimo e ser fake. Então, quando você pega o relatório, você tem que trabalhar com essa proxy, tentar separar um pouco o que é verdadeiro e o que é falso. Segunda coisa, quando a gente analisa o mercado, nos últimos anos, o mercado é muito ruim. Então, o mercado é muito ruim, crise, economia, sobe e desce, caindo, juros, Covid. Então, qualquer pesquisa mais longa que você pega com base de dados, é muito difícil você controlar. Você tem que fazer meio que um grupo de controle, quem é SG, quem tem relatório e não é, e comparar, de repente, custo de capital de terceiros, custo de capital próprio, valorização das ações, liquidez, investidor institucional. Então, as pesquisas tentam fazer isso. Mas como você sabe, as sociais aplicadas, você roda regressão, roda aqueles modelos, às vezes dá, às vezes não dá. Lá fora tem muito mais evidência. Então, eu diria assim, não temos pesquisas. A gente tem muita coisa tentando ser feita há vários anos, já por vários pesquisadores aqui no Brasil, de relação do econômico financeiro com o ESG. E assim, o que eu diria? Você vai encontrar resultados dos dois lados. Significativo, não significativo, o impacto é esse, mais ou menos, tá? Qual que é o problema que eu diria? Que a qualidade dessas pesquisas não é que sejam ruins, mas o nosso dado, a nossa proxy não é tão boa. Então o resultado, às vezes, pode ser um pouco espúrio, no sentido de que, olha, você não consegue provar. Sabe? Eu vejo, às vezes, eu tenho visto muita pesquisa em medicina, meta-análise que o pessoal faz, que chegou à conclusão, é um monte de experimento, né? Que assim, tem que dar magnitude a mais eventos. Então, assim, você fazer ciência e provar as coisas realmente, cravar, é muito difícil. Então, eu acho que precisa fazer mais, tem que trazer mais. A pessoa estava pedindo para ajudar a fundamental. Porque qual que é o outro ponto do lado das empresas? Vou fazer a minha culpa. Para a empresa, isso que é custo. Custo de compliance. Tem que ter mais pessoas, mais auditoria, mais isso, mais aquilo. E aí? Porque você está me impondo mais obrigações acessórias de ESG. Você tem que tentar vender esse benefício que a gente está conversando. Então, respondendo objetivamente, tem, mas não tem, tá? É meio mesclado os resultados, é meio... Alguém quer complementar e fica à vontade. Eu complemento. Qual é o seu nome? Wellington de Luciano, da Fujifilm do Brasil. Eu complemento de uma forma, assim, trabalho com avaliação também, avaliação de empresas. Se você não tem ainda hoje uma bala de prata, uma fórmula para dizer se vale mais ou menos, com certeza tem um negócio, aquela fórmula que apareceu lá, período projetável, perpetuidade, e tem um negócio que traz o valor, que é a taxa de desconto. Experimenta não ter uma estrutura racional e razoável de ESG. Isso eu faço questão de, quando a gente está fazendo um projeto de avaliação, ler as demonstrações financeiras, ler formulário de referência, porque aí já é companhia aberta também, eventualmente ter acesso à administração, conversar com eles sobre controle de risco, porque de alguma forma eu vou capturar, não é mais valor para ela quando ela tem ESG. Eu vou deixar de capturar quando ela tem ESG risco. E risco reduz o valor da companhia, aumenta a taxa de desconto e reduz o risco. Deixa eu ir lá atrás primeiro. Aqui. Com licença, fala o seu nome e Sou Manuel Faria, sou professor aqui da FIPECAF, né? O professor Múrcia, ele falou, olha, talvez a gente caminhe para uma teoria do stakeholder aí, né? Mas não é isso, né? SG não é isso. SG é o risco da companhia. SG existe? SG é o risco da companhia, né? Eu falei para ele ali brincando no corredor, vou pedir para você, né? Define isso daí, né? Então,
Quando a gente ouve um cara pragmático lá do mercado, né? Um CEO, um CFO, né? Essas siglas maravilhosas, né? Tem uma professora de português que diz assim, não é mindset, é mentalidade, porra. Entendeu? Então, né? E aí, essa tentativa de separar pelo pragmatismo exacerbado do mercado, né? E a visão de curto prazo e longo prazo, né? Eu fiquei feliz quando você falou visão de longo prazo, né? Mas falar em visão de longo prazo e falar em ESG não faz sentido, né? Para o mercado tão pragmático. Faz sentido para o fundo de pensão, para o investidor lá, que você muito bem falou, 10 anos, 15 anos e tal. Então, não falta a gente, academia, USP, né? Não falta a gente falar mais em pesquisa básica, porque a gente fala assim, contabilidade é ciência social aplicada, blá, 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 blá. A gente precisa entender mais o sistema econômico e o sistema socioeconômico. São sistemas dinâmicos e complexos, né? Por isso que não dá para explicar, por isso que tem evidência do favorável ao impacto do valor e desfavorável. Faz todo sentido que tenha. Por quê? Porque se você olha o lado bom, o copo meio cheio dá um resultado. Você coleta evidência, se olha o copo meio vazio dá outro resultado. Então, o que é olhar sistemas dinâmicos? Né? Olhar a visão sistêmica da coisa é a visão stakeholder, não a visão shareholder, né? Dava para prever o risco do problema climático no Rio Grande do Sul? Qual foi o efeito no fluxo de caixa e no valor das empresas do Rio Grande do Sul e no Estado brasileiro, com 20 bi para construir alguma coisa? Não, mas não dá para prever, isso aí era um ponto fora da curva. Dá para prever se a gente estudar sistemas dinâmicos, né? Sistemas complexos, e visão de longo prazo e visão stakeholder. Então, esse negócio assim, não está plantando árvore, se está plantando árvore é bom. Pô, o mercado sacaneia, né? Quando faz isso, está plantando árvore é bom. Pô, o que a gente tem que se preocupar para encerrar a pergunta, se nós vamos chegar na visão stakeholder realmente, né? O que a gente tem que se preocupar? Com a qualidade do ar, com a qualidade da água, com a mobilidade urbana, com acesso à riqueza. Tem que se preocupar com essas coisas. Quem vai se preocupar com isso? O CEO, o CFO? O acionista? Então, me parece que precisa ampliar um pouquinho esse negócio. É fácil? E não é. Se fosse fácil, não tinha faculdade, não tinha pesquisa básica, não tinha. Mas eu não quero discutir o fácil, eu quero discutir o sistema dinâmico e o sistema complexo. Não sei se eu vou tentar assim, fazer igual político, né? Político, assim, recebe uma pergunta e responde outra. Vou responder partes, né? Só aquelas partes que me interessam. Incentivos, né? Que eu estou falando, incentivos econômicos. ESG existe? Não sei se o ESG existe. ESG, que é igual o BRICS, né? Juntou as siglas aqui. Por que juntou as três? Podia ter 4, podia ter 3. Se eu for Gilberto, falaria isso, né? Quem introduziu. Por que 3 siglas ESG? Porque não pode ter. Então, assim, o que existe, que eu acho, né, são segmentos ali, riscos que a gente está discutindo, sociais, ambientais e de governança. Sustentabilidade existe. Quando você vai ver a definição de sustentabilidade, você não acha em lugar nenhum. Tem um documento da ONU lá que fala ser sustentável é garantir futuras gerações. Esse termo sustentabilidade, você definir isso, o que é ESG, esse é um negócio meio... É mais fácil a gente visualizar o que a gente está falando e tentar definir. Então, eu acho que assim, o ponto que você está falando, eu não... Vamos lá. O ISSB, ele fez uma escolha normativa de atender um usuário, um tipo de informação, para tentar atender as necessidades desse stakeholder. Tem outros, sim. O próprio modelo do GRI é isso. O GRI é muito mais amplo em termos de indicadores, quando você compara com o SSP. É a dupla materialidade. Então, vai continuar existindo. Eu acho que é uma discussão importante. É uma discussão social, é uma discussão de governo, é uma discussão, outras discussões. O que a gente está discutindo aqui, que a gente se restringiu, é a informação para o mercado de capitais. E é isso que o SSB está tentando pegar nesse momento. Eu
eu acho que, assim, tem uma necessidade, tem uma premissa nas normas de contabilidade também. Quando você atende esse usuário mais exigente, você também estaria atendendo outros usuários. Porque o nível de escrutínio, de governança que você vai ter que ter para produzir informação, você vai acabar... Agora, as necessidades informacionais desses outros usuários vão além do que a gente está discutindo aqui, que é o stakeholder. Você pergunta para mim, você acha que a gente vai caminhar para o modelo de stakeholder? Não sei, tenho dúvidas, e eu não sou especialista nisso. O que eu acho é que a gente tem que tomar bastante cuidado em querer culpar acionista ou credor por algumas coisas. Porque, novamente, são aqueles que estão colocando mais dinheiro em risco. Então, assim, quando você decide, vários aqui são empresários, decidem ter empresa, você pega uma parte do seu dinheiro, você sai do seu emprego e abre uma empresa, é o seu dinheiro que está ali. Você controla o que está ali. Então, assim, você está fazendo aquilo para ganhar dinheiro. Você não está fazendo aquilo para ser bonzinho. E se for para ser bonzinho, você vai fazer com quanto ganha o seu dinheiro. Esse é o ser humano, a maioria, na média, tá? O ser humano médio, hoje. Talvez isso esteja mudando, vai mudar ou não. Então, assim, a mesma coisa o banco. O banco, você está indo pedir dinheiro para ele, a taxa... Tem várias funções que a gente pode ter de produto social. Mas a questão é, você pegou dinheiro cai na sua conta, você tem incentivos enormes para não devolver mais dinheiro e ficar sem o dinheiro. Dinheiro dos correntistas. Então, também falar que o banco é o vilão... então, assim, quem está financiando a sociedade, o empreendimento, ele, em tese, ele deveria ter os claims dele privilegiados em detrimento de outros stakeholders. Numa sociedade capitalista, pelo menos, é isso que tem funcionado. Tá? Você concorda? Você acha que deveria ser igualitário, deveria mudar? Eu acho que é uma outra discussão muito ampla que você trouxe esses pontos. Eu acho que vale a pena discutir. Tem uma questão ideológica em cima disso também. Eu estaria satisfeito da gente chegar no primeiro nível. Porque eu acho que no Brasil a gente é terra de ninguém. A gente critica muito o capitalismo americano, só que lá, se o regime informacional, o capitalismo, o mercado de capitais dele, a pessoa vai preso quando tem fraude. Tem muito mais nível de compliance. As empresas têm muito mais medo de SEC do que CVM. Tem tem fraude, também tem bandido, tem a mesma coisa que tem aqui, tem igualzinho. Mas assim, eu acho que a gente está num nível ainda aqui muito além. Então eu ficaria satisfeito da gente ter um modelo bom de stockholder. Por quê? Porque se a gente tivesse um modelo bom de stockholder, a gente teria um mercado de capitais muito maior. A nossa bolsa é desse tamanho. As pessoas têm, muitas de nós, não é nosso público, mas a gente tem amigos e pessoas que a gente conhece, que não investem em bolsa de valores, porque não tem confiança no sistema. E aí, se a gente não tem o dinheiro, o mercado de capitais para financiar os empreendimentos, e as pessoas não colocam o dinheiro ali, então, assim, eu acho que se a gente caminhasse para um modelo bom de shareholder, a gente evoluiria e poderia caminhar. Eu acho que a Europa está muito mais na frente, que você está falando. Eles já estão no nível, os caras já são ricos, já está na Noruega, todo mundo é rico, agora podemos todos, sabe? A gente... Vou dar um exemplo, polêmico para terminar. Margem equatorial. Vamos explorar, vamos ganhar dinheiro, vamos tirar da pobreza. Mas é petróleo. Meu entendimento, vamos pegar isso aí, explora, pega esse dinheiro e coloca no fundo. O que você faz com esse dinheiro? Você consegue mudar o país para trás, sabe? Então, aí você, mas se você é contra o ESG, não. Nosso S está tão lá embaixo que a gente deveria aproveitar os nossos recursos naturais, explorar petróleo, ganhar dinheiro para todo mundo e fazer transição lentamente. Então, não respondi, mas talvez você não perguntou, então você... Falou que não pode mais. Não, obrigado. Aí você vê, né, pessoal, como é que é a gente pegar alguém que tem método, né, que conhece o assunto, domínio do que está falando, né? Então, parabéns aí, professor Múrcia. E respondeu sim, né? Obviamente que o exemplo da Europa está mais avançado e da necessidade da gente dar passos é sensacional, né? Claro, a gente precisa dar alguns passos para chegar naquele ponto, mas sem perder o horizonte, é só esse ponto aí. Então, eu concordo com você, obrigado pelo feedback aí. Eu sei que tem mais perguntas, mas eu vou pedir uma pergunta das meninas. Eles são tímidas. Que isso? SG, gente. Pô, pelo amor de Deus. Vamos lá primeiro. Nome?
Sou Joanília, da USP. Queria parabenizar o professor Múrcia, meu colega, né, pelo título, pelo trabalho, pela coragem de enfrentar isso aí. E uma pergunta bem simples: o que você acha que a academia poderia fazer para preparar o contador e o auditor para conseguir implementar essas normas e trazer de uma forma tão eficiente para as empresas, todas as empresas, e não só para essas 80 aí que você está falando, né? O que está faltando, onde é que a gente está e o que está faltando, onde é que poderia ir a área acadêmica? São novos cursos, introduzir questões na prova de proficiência, é uma pós-graduação, é disciplina. Bom, o que você acha que a gente está precisando para deixar a área acadêmica mais robusta para enfrentar esse desafio? Obrigado, Jô, pelo carinho. É difícil também, eu acho difícil, porque a qualidade das normas depende dos profissionais. Você pode ter o que é melhor, ter FRS país lá, a parte de gato, agora os caras, as empresas da parte de gato estão aplicando FRS. Então, o ponto é a qualidade das leis, a aplicação. Então, assim, não adianta você ter, se os contadores não conseguir, a gente não vai conseguir entregar. Eu diria o seguinte, não sei, eu acho que tem que ter muita humildade, porque a gente não é especialista no assunto. Já fomos questionados em relação a isso em alguns fóruns. Eu não vejo problema, porque na auditoria já é hoje assim. Então, um auditor que audita uma empresa, ele não é especialista em TI, ele não é especialista em capital markets, ele não é especialista em tributário, tem o legal. Tem várias esferas profissionais que apoiam ele. E na empresa vai ser a mesma coisa. Então, assim, a gente é o receptor e vai transformar isso, mas a gente não é especialista. Então, não tem nenhum problema. Humildade para chamar, trazer as pessoas e conversar. Sobre a questão de currículo, eu acho que tem um dilema muito grande. Se você uma tendência natural de ter disciplinas separadas ou de você incluir isso meio que no core. Tá? Disso uma coisa mais transversal. Eu, particularmente, dado que a gente quer conexão, eu vejo mais a visão mais transversal. Tá? Disso entrar dentro da lógica de risco, de contabilidade, de reporte, financeiro, de valuation, se introduzir isso, do que você ter todas as disciplinas, agora eu vou fazer disciplina de SG. Particularmente, eu acho que o outro modelo mais transversal seria melhor. E muito treinamento, né? Assim, se a gente imaginar, você participou muito lá do IFRS no começo era mais ou menos, vai melhorando, sabe? Vão dando tranquilidade para as empresas, sabe, né? Você quer comentar, Marco, também sobre isso? Não, eu só queria falar o seguinte: eu vim numa família de professores e a minha mãe um dia me fez uma pergunta: meu filho, por que você vai degenerar? Eu falei: mãe, eu quero ir para o mercado aprender primeiro para depois ensinar. Eu acho assim, o que a academia pode contribuir? Eu, como consumidor da academia, de cursos, eu fiz administração, eu fiz contagem, fiz MBA, continuo fazendo vários cursos. Eu acho que a gente carece de algo prático, coisa mais politécnica. Eu acho que é assim que a gente vai contribuir mais para o mercado. A academia pode entregar mais com experiência, discussão de cases, porque aquela coisa só da teoria, quando a gente chega na batalha, a gente leva bomba para todos os lados. E a minha mãe me puxava a orelha e falava assim: não respeite a academia. Não, eu respeito. Só estou falando como a vida é. Fala, Múrcia, parabéns aí pelo livro, pelo trabalho. A minha preocupação aqui, é um questionamento também, é de que a regulação era cada vez mais presente, né? E a autorregulação menos presente. E isso tem gerado, na verdade, um desequilíbrio entre investimento na regulação e o retorno disso para a empresa, né? Cada vez mais, né? E, por outro lado, a gente tem aí um ESG e o G sendo, de uma certa forma, meio que não apagado, mas, de uma certa forma, botar uma cortina na frente para dar mais ênfase ao E e ao S. E os escândalos estão no G, é o que a gente mais vê no mercado. Será que a dosimetria não está errada? Excelente ponto. Excelente ponto. E vai um pouco da pergunta do Manuel. O que é o ESG, né? Juntou as três coisas ali. Eu
Eu vou falar, não está sendo gravado, né? Polêmico, mas assim, é a opinião. O G está sendo, né? Tá grapeado. Sem o G não tem nada. Porque o G, ele é o corporate governance, né? Ele vem o termo, às vezes, que eles usam aqui, governança corporativa, mas também usa o termo governo societário. É o governo, de governar mesmo, da sociedade. Se você não tem uma estrutura de governo adequada, você não tem mais nada. Então, assim, ele é a base, né? Os outros viriam dele. Então, me preocupa isso que você está falando. Me preocupa também porque a questão do E, novamente, essa questão da transição energética, por exemplo, e emissões, é muito importante e o Brasil pode surfar muito bem essa onda, a gente sabe. A gente já está surfando. Então, é importante para o Brasil essa agenda verde. A CVM é uma agenda importante para a CVE, é uma agenda importante para o governo. Então, ela é muito importante. A questão de financiamento, títulos verdes, todo esse mercado é muito grande, a energia. Então, novamente, isso, assim, ela tem que ser levado em consideração, mas a gente tem que tomar cuidado, o que você falou, para você não desbalancear a coisa e assim, você criar uma coisa que, assim, tem uma conta para ser paga, o timing é muito importante que a gente falou, que você bane tudo uma coisa, de repente você tem todo um custo, você tem outros combustíveis baratos que poderiam ser explorados e trazer, por exemplo, toda essa questão social que a gente falou. E, assim, qual que é o problema que a gente começou a ver um pouco, né? Se você é muito forte nessa questão do E, você começou a ter problemas de empresas para financiar a indústria de petróleo. Os caras não queriam mais financiar a indústria de petróleo. Qual que é o problema? Você não tem CAPEX. Se você não tem CAPEX, você não tem novos investimentos. Se você não tem novos investimentos, e qual que é a lógica que eles estão pensando? Você não vai ter tanta demanda para isso. Só que se você não faz a transição a tempo, o que vai acontecer? Oferta e demanda, preço do petróleo disparar. Então, assim, você começa a ter uma série de desafios que, assim, se você é muito rígido no E, eu acho que você tem que ter transição. Você tem que ter um período para fazer, sabe? Tem que fazer as coisas para assim, mas aí a pessoa vai falar para mim, os pais, que eu entendo, mais radical. O planeta não tem tempo. Sim. Só que, assim, vamos lá, nós temos que pensar no planeta, na geração futura, mas temos que pensar na geração atual também. Isso que normalmente, essa questão da margem equatorial, eu não estudei. A gente não é especialista em ESG, eu não sou especialista em ambiental. Só que, assim, a gente tem que discutir as coisas com números. Quanto que vai gerar aquilo ali? Pô, quanto que a gente pode fazer? Quanto que vai explorar? Dá para fazer uma coisa que não seja não ruim no meio ambiente? Vamos fazer, sabe, não ter uma discussão só ideológica de falar assim, tudo que isso aqui é ruim, só vamos fazer isso aqui que é bom, porque é só o que é ambientalmente bom a gente faz. E aí entra uma pandemia, passa 2 anos, todo mundo muda o speech. A gente viu esse speech mudando lá fora, até de grandes funcionários, grandes fundos. Não, o ESG acabou. Mas nem começou, nem acabou, né? A gente está ainda meio tateando a coisa. Então, eu concordo com você, assim, governança, assim, se não tiver estruturas de governança adequadas, você não tem como o E ser verdadeiro, entendeu? Ele vai ser um E para inglês ver e o S também. Raíssa, moderador não pode ser demitido. A Raíssa já me gongou 3 vezes. Raíssa, tem mais tempinho para 2 ou 3? 2. 2? 2. Então vocês sabem falar ao mesmo tempo? Vamos lá atrás. Fala ao mesmo tempo, aí ele se vira para responder e volta para trás. Olá, parabéns, Múrcia. Eu queria completar a pergunta do Helder em relação ao E e o S agora, né? A gente sabe, pelo direito societário, a gente que vem aí do direito, que a finalidade de qualquer companhia é oferir lucro, né? Perseguir lucro. Isso daí vem do Homo economicus, como você bem colocou, que antecede a Revolução Industrial. Ou seja, a gente está vendo agora uma análise aí que tem aí quase 2 séculos e meio que está impactando agora, né? Porque a gente tinha natureza em abundância, etc. Aí eu pergunto, será que
a finalidade da empresa no futuro ela não tende a mudar? Por exemplo, passar daquela visão homo econômicos para a visão homo socialis, homo behavioris, por conta da questão comportamental aí, né? Isso a gente vê, inclusive, pelas novas gerações, né? Quando a gente tinha 18 anos, a gente queria comprar carro, sair de casa, comprar carro, casa, casar, ter filho, etc. E os jovens agora estão morando até os 40 anos em casa, andam de Uber, moram nos Airbnbs, etc. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, pela minha filha, que tem 20 anos, pelos meus filhos, eles têm uma preocupação muito maior com isso. Né? Meu pai nadava no Rio Tietê, né, competindo, e hoje a gente não consegue imaginar uma situação dessa. E meu pai nasceu em 36. Então, será que essa preocupação ela não vai muito mais além de números do que uma questão fundamental da própria composição do fundamento da companhia? Sim, não, eu acho que sim. Foi um pouco do Manuel falou da teoria do stakeholder. Eu acho que sim, tá? Mas vai ter uma questão meio geracional, que você falou, na minha opinião, tá? Para mim é tudo igual ao Brasil, sabe? Não sei se na minha geração eu vou ver. Tá certo, porque... Brincadeiras à parte, sendo bastante sincero. Desanima, às vezes, algumas coisas. A gente vê no país que a gente é o país do futuro, né? E essa nova geração tem esse sentimento igual ao seu. Tem uma geração mais nova ainda aqui dentro da escola, da educação ambiental, do relacionamento com as pessoas, né? De tudo isso, que naturalmente são costumes, são preferências, são maneiras de enxergar o mundo. Só que, assim, por outro lado, a gente vive num país muito pobre, em termos de igualdade social. Então, essa discussão, para quem está na base da pirâmide, é mais difícil de fazer, porque o cara, o dele é dinheiro, o cara paga a conta, né? Então, assim, o cara, né, e o cara está sobrevivendo ali. Então, eu diria o seguinte, concordo contigo, mas, assim, no meu entendimento, por exemplo, o speech que eu tenho procurado levar, por mais que a gente acredite nessas coisas, eu acho que é uma visão mais pragmática, que é um pouco o seguinte, cara, olha, pegar o caso lá que a gente, no Rio Grande do Sul, qualquer outra fraude que a gente viu aqui, assim, não dá para negligenciar mais. As sociedades, a responsabilidade, o dever de diligência, a responsabilidade fiduciária do cara ali, não dá mais para ele falar que ele não está vendo isso. Que eu acho, por exemplo, ali no cisne negro que aconteceu lá, mas assim, quando acontece o cisne negro, ele passa a passar uma mensagem para todo gestor público que pelo menos vai ter que avaliar o seu risco ambiental, olha. Porque se você não avaliar, o cara fala assim mesmo, você não tem nem sinal de alerta? Então, acho que os sinais de alerta dessas coisas que estão acontecendo, isso vai ter que ser avaliado, vai ter que ser incorporado, e quem não fizer nada vai estar colocando a sociedade em risco e o CPF dele em risco. Então, aí eu acho que, novamente, não é questão, você quer só o lucro de curto prazo? Ok, mas isso está trazendo um nível de risco, de exposição para a sociedade, porque, veja, o que eu falei, no final do dia não é sobre ser bonzinho só, é uma questão de compliance. O relacionamento que você está tendo ali com esses stakeholders, por mais que o objetivo continue a ser lucro, o nível de expropriação que você pode colocar nos funcionários, que antes foi trabalho escravo, hoje não pode mais. Então você tem que estar no mínimo em compliance. Ou zero. Aí eu vou além. Se o funcionário é o capital intelectual, você ser SG friendly, o cara do social, você vai ganhar mais dinheiro. É uma coisa meio óbvia. Não é questão de assim, a longo prazo, 10 anos. Não, para essa molecada agora. O cara não vai só pelo dinheiro no Nubank. Como é que os caras, vários casos de empresas que a gente está vendo revolucionar, uma questão de cultura. Novamente, continua no lucro, continua no dinheiro, tem essa cenourinha, mas as outras coisas, novamente, eu não consigo ver mutuamente excludente. Tá? Esse é um pouco mais do speech que eu tenho procurado. Eu acredito mais em curto prazo nisso. Se no longo prazo a gente vai caminhar para uma coisa mais equânime, de divisão, de resultados, também pode ser, tá? Eu acho que pode ser, mas aí eu acho que é uma discussão muito mais de sociedade como um todo, de modelos de país, sociedade, de se entender que, olha, você tem uma questão que precisa dividir mais o bolo aqui, porque assim, não faz sentido só o empreendedor levar tanto, ou até um certo nível tem que, sabe?
É quase uma discussão tributária também. Boa noite. Sou do lado dos advogados também, já que terminou com a última palavra tributária, é mais ou menos para esse lado aí meu apontamento. Eu sou advogado, trabalho em Velosa com remuneração de executivo. E a gente tem visto uma crescente na elaboração de plano de política de longo, curto prazo, PLR, com a inclusão de métricas ESG. O nosso contraponto é sempre o que a gente aponta para o executivo, para a governança, assim, como vai ser essa quantificação? Vocês têm pessoal para isso interno? Vocês têm a intenção de contratar uma auditoria para aferir essas metas não financeiras? Então, assim, a nossa dúvida é, o ISSB vai ajudar, não vai ajudar? Isso acaba sendo muito técnico? Ou só as grandes empresas conseguirão lidar com as ferramentas? Então, qual que seria um caminho para quantificar essas métricas ESG dentro de planos de remuneração, justamente para fomentar mesmo, né, ser um top-down, mudança cultural da empresa? Excelente pergunta, e é legal você trouxe o exemplo de estar vendo isso já. Porque, assim, novamente, eu tinha essa discussão às vezes em algumas empresas, assim, cara, por exemplo, o gasto de contencioso. O gasto de contencioso da empresa, tributário, CIBA, trabalhista, vai para um centro de custo, que é o corporativo. Aí o cara que está sediando na ponta da loja, ou o cara que está tratando mal o funcionário, foi venda casada, que depois dá uma reclame aqui, dá pequenas causas, ou o cara que está fazendo lá o não compliance tributário, ele não tem skin in the game. Porque ele toma o risco e não bate no bônus dele. O bônus dele está no corporativo da empresa. Então, esse ponto que você trouxe é fundamental. Se você quer incentivar o comportamento ESG, tem que estar na meta do cara. Talvez não precisa ser 50%, mas tem que ter 5%, 10%, alguma coisa. Não pode ser muito baixo, senão ele pondera. Ele vai trabalhar na questão ali, mas você começa a colocar aquilo ali. Então, acho que esse ponto é importante. Outra coisa, se a métrica não for clara, não há nem incentivo. O cara não sabe como cumprir, não sabe como fazer, não sabe. Depois vai brigar, vai ter uma discussão que fala cumpriu, não cumpriu. Então, assim, você falou, tem que ter esses critérios claros. O ISSB entra nisso. Talvez um ponto que eu deveria ter falado, mas muitos de vocês conhecem também, mas às vezes esse é um ponto importante. O ISSB ele é uma norma que ele trata só de disclosure. Ou seja, ele não é uma norma que trata de ESG. Ele trata de disclosure de ESG. Então, todas as normas dele são exigências de divulgação. Então, o que ele fala? Você tem que divulgar suas métricas. Que você tem que elaborar, divulgar e mostrar e evidenciar como você está gerenciando o risco, como você está remunerando os executivos, como você está medindo emissões, etc, etc, etc. Então, ele especificamente não tem métrica. Mas tem outros ordenamentos que tem, por exemplo, a norma do SASB, setorial, o próprio GRI. E aí você tem outras, obviamente, as consultorias, mas respondendo sua pergunta objetivamente, a profissão vai ter que criar. E aí vai ser um trabalho de quem? Advogado, contador. E se tiver uma coisa de emissão, traz um engenheiro ambiental, traz eu nem sei quem é, uma pessoa que conhece isso. Se for uma questão social, traz um especialista nisso. Por quê? Qual é a grande dificuldade? Você construir uma métrica que reflita o desempenho daquilo que você está mensurando e, ao mesmo tempo, que você consiga, a lógica do bônus, de dar um incentivo que ele possa fazer alguma coisa para melhorar aquilo, né? Que ele tenha uma influência direta naquilo, se ele atingir, se ele remunerado. Então, eu acho que, assim, vai precisar de muita, falando em pesquisa que vocês falaram, eu acho que uma grande área de pesquisa hoje é como que mensura essas coisas. Como é que mensura? Como é que você mensura? Tem as métricas aí, né, que a gente conhece, claro, mas assim, vocês concordam que tem que evoluir muito as métricas de ESG? E aí o que a SSB fala é basicamente tem que divulgar isso, tá? Então, não entra nessa discussão, mas, obviamente, recomenda que você use métricas, tem uma parte de métricas, recomende, seja quantitativas, que tenha cenários, para não ficar, porque hoje o que tem, quem sabe, quem está discutindo muito blá blá blá. E a gente quer alguma coisa mais nesse nível, mais, sabe, de tentar capturar o fenômeno, sabe? Não ficar só contando história. Professor, boa noite.
Desculpa pelo atraso aqui, né? Cheguei no meio dessa. Imagina fazer aqui, mas estava um trânsito horrível. Imagina. Também estudei na USP, o colega aqui do professor agora, né? Paulo. E também o Márcio, né? Você também, acho que a gente estava lá na USP numa época. Não é estranho, sabe? E, assim, né? Eu trabalho com gestão de investimentos, né? E a gente tem uma abordagem, só para compartilhar da experiência do outro lado do balcão, né? Que justamente lá a gente tem uma ênfase muito grande em avaliar empresas sob uma ótica além da ótica econômico-financeira, né? Que acho que você comentou aqui, mas a gente tenta incorporar o ESG no valuation, né? Como, né? A gente tinha um relatório de ESG que ele dava pesos iguais para o E e para o S e para o G. Então a gente vai lá, consulta o GRI da empresa, vê se tem um relatório de sustentabilidade, então a gente tenta mapear. A primeira dificuldade é justamente isso, né? Assim, porque a comparabilidade das informações ela é absurda. Assim, quando a gente vai fazer uma análise para tentar incorporar no preço isso daí, ela é absurda. Porque cada um parece que põe de um jeito, cada um divulga como quiser, está uma zona cinzenta, mas na hora que a gente tenta fazer um trabalho mais quantitativo, né, que vê lá, medir grau de emissão, você pega uma empresa de alocação de veículos, né, quanto que ele, em tese, ele relata de gases de efeito estufa, né? Aí você tem que pegar com uma outra concorrente para fazer essa comparação. Só tem as duas, então já sei de quem está falando. Então, está no campo gigantesco. Aí você tenta comparar. Aí um outro ponto que é muito difícil, assim, né? Como é que você compara isso com uma outra empresa de outro setor? Como é que uma siderúrgica, você sabe, se uma siderúrgica em relação a uma empresa de automobilística, né? Ela tem uma pegada de carbono adequada para você falar, olha, isso aqui é um negócio menos intensivo, né? Ou não, ele está certo isso daqui de quantidade de consumo de carbono. Né? Então, assim, comparações intersetoriais são muito difíceis, né? Mas aí eu montei um novo relatório, né? Para quantificar isso. Porque como é que a gente quantifica, né? Você chegou lá no seu valuation, né? Acho que você falou aqui uma coisa. E a partir da nota, então, ou seja, a partir desse primeiro SG, a gente fazia uma nota que era ou positiva, aumentava em 10% o preço, ou era negativa, neutra, ou negativa, se descontava 10% do preço. Então, se o cara nem tinha um relatório de SG, ele já tomava um pênalti de 10% no preço alvo da ação. Né? Só que o problema do nosso relatório inicial, que foi uma outra colega que tinha montado, né, é que a gente tinha pesos iguais. E a gente, na nossa discussão lá, o CIO, da gestora, ele falou o seguinte, e ele está com 65 anos, né, a crença dele é a seguinte, exatamente com a sua. Para nós, 50%, meu relatório novo é 50% de peso, governança, 25% e primeiro, não é ESG, é GES. Porque a governança está em primeiro lugar, porque para nós, a gente, quando tem as votações de assembleias, né, nós fazemos todos os DVDs, eu faço lá todos os DVDs, e a gente também tem uma política, no fundo, de eleger conselheiros. Tá? Então, assim, são embates na área de governança, que é um negócio assim, por exemplo, vou dar um case aqui, não vou falar em empresa, vai ter uma empresa que a gente pediu a instalação de um conselho fiscal. E a empresa lutou, falou, não quero conselho fiscal, esse negócio. E aí a gente conversou com outro fundo que também tinha uma posição relativamente razoável, que é até maior do que a nossa, né? Tipo, e ele falou assim, eu também não quero conselho fiscal. E aí a gente tinha menos de 2%, a gente precisa ter 2%, se não me engano, para fazer a instalação do conselho fiscal. Né? E a gente tinha, acho que 0,5% e tal. Eu conversei com vários outros gestores que tinham posição, e no dia da votação a gente conseguiu os 2%. E conseguimos pedir a instalação do conselho fiscal. Aí o fundo que falou que não queria, esse que tinha mais, ele falou assim, agora eu vou instalar o meu conselheiro fiscal. Então, ou seja, você tem uma série de dificuldades, né? Mas por que a instalação do conselho fiscal? Porque a gente enxerga que
uma empresa muito familiar, empresa de água. Existem relacionamentos entre partes relacionadas e que ninguém sabe como se dá esse relacionamento com partes relacionadas. Se o cara, o sobrinho, tem uma trade lá fora e é da família, o cara recebe um dinheiro por fora, né, para fazer isso, como que é venda de terrenos, fazendas do lado que ele compra e você não sabe como que é feito. Então, a função do Conselho Fiscal é isso, para justamente a gente poder... E com isso a gente espera, quando a gente tem essa agenda ESG, a gente espera que a gente destrava valor para diversos acionistas. Né? E isso que você comentou mesmo, por exemplo, tem uma empresa de varejo, acho que não precisa nem dizer qual, né? O relatório de sustentabilidade, principalmente I, E e S, eram lindos e maravilhosos. Mas você pegar o histórico lá de reportagens, quando teve um debate também de instalação de conselho fiscal nessa empresa de varejo, que foi a Lona agora, eles eram contra. Então, você pega detalhes da governança e, no final das contas, o que adianta falar que nada contra, né? Mas, assim, hoje tem esses ranqueamentos, né, de minorias que você tem que instalar, que tem que ter e tal. Lindo e maravilhoso. Mas hoje todos perderam o emprego. Então, para nós, por exemplo, a gente tem uma agenda até de engajamento nesse sentido, né? E para nós é mais importante você, por exemplo, ter mulheres. Quantos de mulheres você tem no conselho de administração? Qual é a sua taxa de renovação do seu conselho de administração? Você fala que tem independentes. Chega lá no final do dia, são todos indicados pelo controlador. Né? Então, vocês têm uma série de questões que tem que... Mas para nós o G é o fundamental. Bom exemplo e também a questão dos pesos, da dificuldade. É um pouco que a gente está falando a mesma coisa. Na prática, né? E tem um ponto, desculpa, só para... Assim, tem muitos fundos que dizem que são ESG, mas os caras não votam em nada, não participam de nada, a regulação, a autorregulação é falha, porque fala assim, a empresa tem que, né, nível novo mercado, tem empresa que a autorregulação chancela e está aí em escândalo de corrupção, então assim, é uma bagunça. Sim. É um negócio difícil de você navegar, tá? Na prática. É bem difícil. Obrigado pelo depoimento. A Raíssa saiu? A Raíssa saiu, eu fui demitido. Tá. Eu nunca mais vou ser moderador aqui, porque eu não moderei nada. Mas foi muito legal, não foi? Poxa, um moderador assim não é legal? Não respeita nada, não respeita horário nenhum, estou moderando de alguma forma. Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que agradecer a presença de todos vocês. Acho que vai ter um coquetel aqui agora, vai ter a fila de autógrafos, eu serei o último, mas não. Né? E a Raíssa talvez tenha uma coisa de fora também, né? Isso. Eu não sei se eu estou com medo se ela foi pegar alguma coisa para me castigar. Mas eu estou botando fé que o tema vai me proteger, é SG. Vamos ficar à vontade aí, pessoal. Fiquem à vontade aí. Obrigado a todos. Obrigado a todos.